Queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, quero desde já desejar-vos do fundo do meu coração uma feliz, abençoada Páscoa, cheia de paz, uma verdadeira Páscoa. E é a primeira vez que durante a Páscoa eu quero deixar aqui umas palavras, um vídeo, porque tanta coisa ao longo da vida, tantas vezes nós ouvimos falar de Páscoa e por vezes as coisas tornam-se tão banais que nós não entendemos o verdadeiro sentido do que se está a acontecer. Simplesmente a morte e a ressurreição de Jesus, a seguir ao seu nascimento, foi o maior acontecimento da história da humanidade. A Páscoa, como vocês sabem, ou aqueles que sabem, começou lá no Egito, à 10ª praga, quando Deus deu instruções a Moisés para colocar o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta, porque o anjo da morte iria passar e aqueles que teriam o sangue do cordeiro na porta, o sangue passaria por cima. A palavra Páscoa no inglês também se diz Passover, exatamente por isso, por passar por cima. Páscoa significa passar por cima. O anjo da morte, a morte passaria por cima e não entraria na casa daqueles que teriam o sangue do cordeiro na sua casa, na sua vida, nas portas do seu coração, da sua vida. Glória a Deus. Era uma alusão ao Cordeiro de Deus que iria vir, o Cordeiro imaculado que iria pagar o preço da nossa eternidade no inferno, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E eu quero deixar aqui 2 ou 3 passagens, não posso deixar isso, porque é interessante, porque hoje estava a pensar sobre isso. Jesus, ao longo do seu ministério, ele foi falando aquilo que iria acontecer no futuro. É interessante que ele sempre provou ser Deus por conhecer o futuro. Eu tenho uma mensagem que preguei muitas vezes sobre isto. Jesus provou ser Deus como? Que tudo aquilo que ele dizia que iria acontecer, aconteceu exatamente como ele dizia. E há uma passagem também, ele foi avisando os discípulos, ele foi falando com eles e dizendo: olhem, eu irei para Jerusalém, o Filho do Homem será crucificado, mas ao 3º dia ressuscitará. E é interessante que ele foi dando indicações, e há uma passagem que eu vou ler, eu tenho aqui a minha Bíblia, que está em João, capítulo 10, a partir do versículo 15, 16, 17, diz assim: Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ou seja, Jesus estava a falar para os judeus, mas ele estava já a referir-se, a profetizar. As ovelhas do outro aprisco eram os gentios, todos aqueles que não eram judeus. Refere-se a todos nós, o resto do mundo. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Agora vejam, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Versículo 18, ninguém a tira de mim, ninguém tirou a vida a Jesus, ninguém matou Jesus. Foi um plano orquestrado desde a fundação do mundo para a salvação de todo aquele que crê. E depois ele diz assim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Estou a ler Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, neste momento. Ninguém poderia matar Jesus. Houve uma altura que Jesus disse, quando estava em frente a Pilatos e Jesus estava a dizer, nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se do alto não te fosse dada. Eu poderia chamar legiões de anjos e eles me salvariam agora. Jesus entregou a sua vida. Foi o maior ato de amor e de humildade da história da humanidade. Eu costumo sempre dizer isto. Claro que quando nós falamos de Jesus, nós falamos de amor. Amor é a característica principal. Toda a sua vinda, a sua obra, a sua morte e ressurreição foi por amor. Deus diz, Deus é amor. Está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor, o perfeito amor. Mas ao mesmo tempo eu costumo dizer isto, uma das mais espetaculares, fascinantes características do caráter de Jesus é e foi a humildade. Poucos dias antes deste momento, dele ser crucificado, do dia de hoje,
Todos nós sabemos o episódio da Santa Ceia, a última Santa Ceia, do lavar dos pés, que está escrito em João capítulo 13. O maior ato de humildade da história da humanidade. Eu quero só aqui em alguns segundos falar sobre isto. Na altura, na cultura da época, o lavar os pés, porque os terrenos não haveria, os caminhos eram todos, não havia alcatrão, claro, então eram poeirentos. E cada vez que um senhor, um dono de uma casa, chegava a um lugar, o escravo da casa, o trabalho mais baixo da sociedade era o do escravo. O escravo da casa sabia que tinha que pegar numa toalha, numa bacia de água e lavar os pés do seu senhor. Jesus, nesta noite, quando estava reunido na última Santa Ceia com os seus discípulos, todos eles sabiam que um deles tinha que lavar os pés dos outros. Mas ninguém ousou, ninguém quis se humilhar diante dos outros. E Jesus, no ato da maior humildade da história da humanidade, sem dizer uma única palavra, pegou numa toalha, numa bacia d'água e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus colocou-se de joelhos em frente a cada um dos discípulos. Houve um silêncio de morte. Eles estavam envergonhados. Eles não sabiam o que dizer. E quando chegou junto a Pedro, todos nós sabemos este episódio, Pedro, que sempre tinha algo para dizer, sempre contrariava aquilo que Jesus dizia, sempre argumentava com Jesus. E Jesus lidou com o seu argumento, sempre provando para ele: Pedro, aquilo que eu te digo que vai acontecer, vai acontecer. E neste momento Pedro sentiu-se chocado e diz-lhe: Mestre, tu jamais me lavarás os pés. E eu imagino Jesus de joelhos em frente a Pedro, olhou nos olhos de Pedro e disse-lhe: se eu não te lavo os pés, tu não tens parte comigo. Tu agora não entendes o que eu faço, mas um dia tu vais entender. E Pedro naquele momento disse: Mestre, se é assim, lava-me não somente os pés, mas a cabeça e as mãos, lava-me todo. Eu estou a falar isto para exemplificar em poucos minutos uma das características mais espetaculares de Jesus, a humildade e o amor. Em capítulo 26 de Mateus, a seguir a este momento também, neste momento a seguir, quando Jesus acabou a Santa Ceia, ele diz assim: esta noite todos vós me irão abandonar. E eu estou a dizer isto porque Jesus já tinha falado durante todo o seu ministério de 3 anos e meio, tudo o que ele dizia acontecia exatamente. Por isso, os discípulos sabiam que Jesus, quando dizia algo, acontecia exatamente como ele dizia. Nenhum deles disse, mas o Pedro voltou a dizer: Mestre, nem que todos estes outros me te abandonem, eu jamais te abandonarei. E mais uma vez Jesus enfatizou e olhou para ele e disse-lhe: Pedro, eu te digo isto em verdade te digo. Olha que é a verdade o que eu te digo. Acredita no que eu te estou a dizer. Não são eles. Tu, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes que me conheces. E ele continua a argumentar com Jesus: Jesus, eu estou disposto a morrer contigo. E a partir deste momento Jesus não disse absolutamente mais uma palavra. E aconteceu exatamente como Jesus tinha dito. Mas neste momento, quando Jesus estava a dizer, ele continuava a dizer: eu vou para Jerusalém, eu serei crucificado, mas ao 3º dia ressuscitarei e irei adiante de vós para a Galileia, encontrar-me-ei convosco lá. Mas eles já não estão a ouvir. E aconteceu exatamente como Jesus disse, pois está escrito em Mateus 28, que ele se encontrou com eles na Galileia exatamente depois da ressurreição, como ele lhes havia dito. Eu estou só a deixar isto porque veio ao meu coração, irmãos. Nós estamos a chegar, este é o momento, esta é a época mais espetacular da história da humanidade. Eu às vezes penso assim, tão somente que por um segundo cada ser humano entendesse o verdadeiro amor de Cristo e a humildade de Cristo, não pelos óculos da religião. O problema que afasta as pessoas de Deus, de Jesus Cristo, é a religião. Como alguém dizia, como eu acho que já falei sobre isto também, que o grande escritor que vocês conhecem brasileiro, Augusto Cury, que ele dizia numa entrevista que era o maior ateu, ele considerava-se o maior ateu
que já pisou nesta terra e decidiu estudar as Escrituras, a história de Jesus, a vida de Jesus, para provar que era um embuste, e se tornou num dos maiores defensores do cristianismo. É o meu desafio para hoje para si. Não ande pelos olhos da religião. Tenha uma Bíblia, abra a sua Bíblia, leia os Evangelhos. Peça somente com um coração humilde e de sede e fome, peça ao Espírito Santo, guia-me. Se tu és real, revela-te a mim. E você vai entender, vai receber revelação do maior amor que alguma vez existiu, que deu a sua vida. Nada foi por acaso, nada aconteceu por acaso. Houve um plano de leonado até ao dia de hoje. E a ressurreição de Jesus Cristo foi o maior acontecimento da história da humanidade, que nós vamos celebrar no domingo. Deus abençoe, feliz Páscoa, uma Páscoa cheia de revelação, passar por cima. Quem recebe a revelação da verdadeira Páscoa, o amor de Deus entra no seu coração, não mais enfrentará a morte. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Jesus disse, a ressurreição de Jesus vem dar ao ser humano o maior milagre de todos, que é a vida eterna. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá para sempre. Glória a Deus, Deus os abençoe, assim às suas famílias, e uma feliz Páscoa.